Olá pessoal, sou o Planeta Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo na plataforma do YouTube, tá? E vamos a falar sobre um pouquinho sobre a reeleição pela quarta vez de Evo Morales na Bolívia, tá? Vale lembrar que antes da eleição de Evo Morales, né, no começo dos anos 2000 até 2005, quando da sua eleição, a Bolívia passou por 5 governos, né, de 2000 a 2005, 5 governos. Era o país mais pobre da América do Sul, tá? O PIB da Bolívia era de aproximadamente 8 bilhões e hoje o PIB da Bolívia está em 49 bilhões, quase 50 bilhões, então ele cresceu aí uma coisa assustadora, né? E vem crescendo sistematicamente, em média 6% ao ano, né? Esse ano está apontando para um crescimento de 4%, enquanto nós temos retração do PIB do Brasil. Tá? E por que a Bolívia cresce, não é? O PIB e o Brasil retrai, né? A Bolívia cresce no PIB porque a Bolívia criou, primeiro, estatizou, né, as suas empresas de petróleo e gás, tá? Dominou, né, na mão do Estado as reservas de lítio que foram descobertas, tá? Por quê? Porque quando você deixa isso na mão do Estado, embora não seria, né, no contexto marxista o ideal, mas, né, na mão do Estado o patrimônio é de todos e não de poucos, né? E aí serve para o quê? Redistribuição de renda e crescimento do país, tá? O Estado deixou de ser pequeno e passa a ser de novo grande e indutor do desenvolvimento econômico. Né? É o que não está acontecendo no Brasil. A partir do momento que Michel Temer, né, criou aquela PEC 95 que ingessa os gastos públicos, ele tira a autonomia do Estado, acabou com o poder do Estado de investimento, e aí, né, a política neoliberal está avançando, mas não está avançando dentro do Estado para gerar emprego, e sim para tomar o que é patrimônio nacional. Né? Começou pela Embraer, está agindo, e as pessoas não estão percebendo, né? Tomando tudo que é petróleo nacional, né? Ameaçando as refinarias, ameaçando os bancos públicos, né? Que são fonte de fomento, desenvolvimento, pesquisa, estão ameaçando a questão das autonomias universitárias e bolsas CAPES, né? Entidades que estão, né, que estiveram há décadas atreladas ao desenvolvimento da autonomia de pesquisa do país, né, ameaçando o país a se tornar um país serviçal, né, porque é um país que não desenvolve, né, um país que vende suas riquezas naturais e que não investe na autonomia, né, de desenvolvimento de tecnologias, é um país que é serviçal dos outros. Não é? Há décadas que a gente passa por ataques à universidade, e por isso a gente não tem domínio de mercado tecnológico. E o que nós temos de domínio no mercado tecnológico, as pessoas se desfazem. Né? Já havia dito em outras lives, por exemplo, quando se vende a Embraer, não é? E deixa um pedacinho só de participação do país, você vender não só a Embraer, como uma das empresas que brigava no mercado internacional, junto com a Bombardier e junto com a Boeing, na questão da produção de aviões de médio porte, né? Aviões executivos de médio porte, e não só, seria uma empresa que receberia tecnologia através do contrato feito na época do governo Lula com a Gripen, né? Para o país desenvolver o seu próprio caça de matriz brasileira. Né? Inclusive esse caça Gripen, que foi readaptado para as necessidades do Brasil, de quê? Né? O Brasil é um país muito grande, o Brasil não é a Suíça, o Brasil não é a Suécia, o Brasil não é o Chile ou o Equador, o Brasil é um país continental e aviões de caça tem que ter, né, autonomia de sobrevoar grandes espaços, né, grandes áreas, percorrer grandes áreas, tá? Então o Gripen já havia sido readaptado, a tecnologia iria ser passada para o Brasil e daqui a uns 20 anos nós teríamos uma matriz aí de produção de caças aéreos para defender o nosso espaço aéreo. Por quê? Não só pela questão do petróleo, até porque o Brasil não é o grande problema, não é só a autonomia do petróleo, embora, né, seja o sinal do golpe. Quando foi descoberto o pré-sal, os Estados Unidos começam a olhar de forma diferente para o Brasil. Por quê? A pequeno prazo, o petróleo é um objetivo a ser tomado de todos os países da América do Sul.
Tá aí a Venezuela, que enfrenta uma série de embargos econômicos, né? Tá aí a Bolívia, né? Que reestatizou, mas o Evo Morales está muito manso. Por quê? Porque se ele tentar espalhar uma visão dessa para o resto da América do Sul, é arriscado ele também cair, né? Mas as receitas neoliberais estão falhando. Né? A gente vê o Paulo Guedes falar que o Chile cresceu de que forma? Né? O Chile cresceu o PIB através da concentração de riqueza, diferente da Bolívia, que está crescendo o seu PIB através de distribuição e não concentração. Né? Não adianta você crescer, né, com concentração de riqueza na mão de banqueiros, né, de exploradores de cobre, né, ou commodities, que o próprio Adam Smith vai dizer, olha, commodities não leva a lugar nenhum no país. Né? O país tem que lutar pela sua autonomia, não só autonomia comercial, mas autonomia de poder intelectual. O país tem que ter um poder intelectual. O nosso país é grande, né? Mas para ele se tornar uma referência internacional, ele não pode estar escondido através de ditames, né, dos imperialistas. Né? O próprio Noam Chomsky vai dizer no livro Quem Manda no Mundo, né, que esse livro aqui, né, que hoje a democracia norte-americana ela já está morta. Né? A democracia nos Estados Unidos hoje de um lado existem os democratas, né, e de outro os partidos republicanos, mas todos os dois têm lobbies de ambos os lados, que na verdade é para reformular e manter, né, o poder burguês, né, dentro do Estado norte-americano, assim como em outras partes do mundo. Não é? Hoje a grande luta que está fazendo renascer aí uma pseudo-guerra fria, né, é o medo que esses países têm do socialismo chinês triunfar e mostrar, olha, tá vendo? Vocês estão errados. E aí surge uma série de propagandas contra, né? E as pessoas, ao invés de ir buscar um pouco mais de informação do que está acontecendo na China, né? Ou que está acontecendo em outros países e que são poucos, né? De viés socialista, as pessoas preferem acreditar nas detentoras de meio de produção de informação. Né? Então você vai pegar a Rede Globo, por exemplo, ela não falou nada sobre o Equador, o que aconteceu lá, né, no quase uma guerra civil. Ela se cala, né? As redes de televisão brasileiras se calaram. Né? Elas não vão falar nada, por exemplo, do que está acontecendo no Chile, porque se calam. Não vão falar o que aconteceu a semana passada, né, no País Basco, nem em Barcelona, porque elas se calam. Né, esses movimentos sociais, eles sempre se calaram desde a Guerra Civil, né, desde da Revolução de 48, da Comuna de Paris. Eu estou lendo agora e depois eu pretendo falar, né, dessa obra fantástica de Karl Marx, A Guerra Civil na França. Né, eles se calam por quê? Porque não é importante mostrar que o povo está insatisfeito. Né? Mas se fosse na Venezuela, eles estariam, né, o Jornal Nacional ia falar meia hora, né, da ditadura de não sei o quê, não sei do que, não sei do que, não sei do que, né? Mas só de um lado. Né? Não existe imprensa capitalista, né, que tenha uma democracia. Eles não falam em igualdade ou não criticam os defeitos de todos os lados. Né? Eles criticam um lado só e protegem o lado deles, porque é o lado deles que dá dinheiro para eles, né? Não para a classe trabalhadora e não redistribui renda. Tá? Então, é um antagonismo. Né? Aqui no Chile você vê um país crescendo, né, mas com concentração de renda. E na Bolívia um país crescendo com distribuição de renda. Qual o caminho mais saudável? Nós que somos trabalhadores, a gente tem que ter uma visão, uma lógica de que, né, é óbvio que a gente precisamos de distribuição de renda, não só porque nós somos trabalhadores e vamos participar desse bolo. Né? Mas quanto mais salário, quanto mais empregabilidade, melhor, porque o salário sobe. Isso é uma lógica marxista. Né? Quando você tem falta de trabalhadores para preencher o mercado de trabalho, né, o preço do trabalho sobe. Né? Mas quando você tem, como no Brasil hoje, milhões de desempregados, né, é claro que o preço do salário vai cair, reformas vieram e não resolveram o problema da classe trabalhadora. Tá? Então a gente gostaria de parabenizar uma vitória que leva uma esperança na América do Sul, porque a próxima eleição que virá da Argentina, né? Logo em seguida virá do Uruguai e esperamos a eleição do Chile também, né?
que, na minha visão, né, esse governo chileno também, né, é um governo que está fazendo outros ataques na já sofrida população chilena, né, que passam uma imagem de um país que cresce, mas cresce com concentração, não adianta. Né? Então, o governo chileno, na minha visão, também está com seus dias contados, porque nenhum país consegue sustentar, né, essa discrepância, né, de concentração de riqueza, né, em um mar de miseráveis, né, como vem acontecendo na América do Sul. Tá? O Equador, né, também, eu acredito que Lenin Moreno não consegue reeleição, né? Inclusive ele recriminou, aliás, ele criminalizou até Rafael Correa, que foi o presidente que levou ele à vitória. Ele era o vice-presidente Rafael Correa, que hoje se encontra exilado, né, fora do Equador para não ser preso. Né? Tudo isso um ditame neoliberal de quê? De subserviência que o próprio John Chang, né, quando ele escreve aquele livro Chutando a Escada, né, que está por aqui, eu não consigo achar agora, ele mesmo fala que essa receita neoliberal nunca foi aplicada pelas grandes potências, né? Que depois que chegaram a ser grandes potências, eles jogam essa receita para quê? Para literalmente chutar a escada que significaria o desenvolvimento dos países que estão na periferia, que circulam em torno do Império Americano, né, dos Estados Unidos. E a mesma coisa ocorre na Europa, que impõe, né, uma série de sanções e que impõe uma série de restrições ao desenvolvimento da África, que já fora roubada no século XIX pelos próprios europeus. Ok? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.